enquanto a turma está chegando aí. Sexta-feira, o pessoal fica aquele cansaço, bate aquele cansaço. Estamos aí. Bem-vindo, Gabriel. Gabriel é nosso aluno mais assíduo. Gente, vamos dar início então, retomando aquela conversa sobre propriedades coligativas a partir da ideia de pressão de vapor. E eu vou trazer mais informações para a gente deixar esse assunto bem mastigadinho, tá? Como tem que ser. Vou definir novamente para vocês o que é pressão de vapor, porque cada uma das propriedades, de certa forma, vai demandar conhecer esse conceito. E esse conceito, reconheço, ele não é um conceito muito fácil de ser assimilado. Não é só dizer o que é pressão de vapor. Tem que ter algo a mais. Então, vou retomar lá do início para a gente reforçar o que nós já aprendemos quarta-feira, tá? Vejam vocês. Todo líquido é como se ele tivesse uma tendência natural a virar vapor. O estado natural é o estado de vapor, ou estado gasoso. Ele está na forma líquida, mas só se for obrigado mesmo. Então, dentro de um líquido, existem tensões que formam essa tendência à vaporização do líquido. Isso é uma força natural. Uma das formas de nós obrigarmos a substância a permanecer na forma líquida, é exercer sobre esse líquido uma pressão tal que impeça que ele sofra vaporização. Essa é a tal da pressão do vapor. Quando a gente vai definir a pressão do vapor, a gente sempre define dessa forma. Quando um líquido estiver em equilíbrio com o seu vapor. Pois não? Então eu dizia assim, ó, quando um líquido estiver em equilíbrio com o seu vapor. Em equilíbrio significa o líquido está produzindo vapores, mas esses vapores voltam para a forma líquida na mesma quantidade. Há ali um equilíbrio entre a evaporação e a condensação. Cada molécula de líquido que forma vapor, que se transforma em vapor, corresponde a uma molécula de vapor que se transforma em líquido. Portanto, há um equilíbrio. A pressão que é medida no momento do equilíbrio é a pressão do vapor. Ok? Uma outra forma da gente ver isso, ó. Uma outra forma da gente entender essa ideia, né, pelo menos de pressão de vapor, é pensando no vapor como sendo, deixa eu voltar aqui para mais uma imagem. Então pense no vapor como se ele estivesse preso dentro do líquido. Vou começar assim. O vapor, ele sonha em se libertar do líquido, tá? É como se ele estivesse preso numa bolha, tá certo? Dentro do líquido. Esse vapor, de tanto pressionar essa bolha, ele acaba se libertando. Ok? E essa pressão que o vapor faz para se libertar também pode ser entendida como uma pressão de vapor. Por isso nós chamamos de pressão de vapor. E aí, pessoal, tem um detalhe bem curioso, que é o seguinte. Esse líquido que está sofrendo a pressão do vapor, ao mesmo tempo também está sofrendo a pressão atmosférica. Então, esse líquido está num recipiente aberto. A pressão atmosférica naturalmente age sobre o líquido. Eu falei para vocês na aula passada. Se não fosse essa pressão atmosférica, certamente não haveria mais líquido aqui dentro. Ele já teria se transformado em vapor.
Então, aqui há um verdadeiro cabo de guerra, uma queda de braço entre duas formas de pressão. De um lado, a pressão atmosférica, tá? Que tenta impedir que o líquido se transforme em vapor. E do outro lado, a pressão de vapor na bolha, que tenta transformar esse líquido em vapor, que tenta romper essa bolha e libertar os vapores. Veja, enquanto a pressão atmosférica for superior, o líquido permanece líquido. Mas a partir do momento em que a pressão de vapor for igual ou maior que a pressão atmosférica, o que vai acontecer? Esse vapor vai se libertar, o que significa que o líquido vai se transformar em vapor. Então, eu estou dizendo para você que um líquido, qualquer que seja ele só entra em ebulição a partir do momento em que a pressão máxima de vapor se iguala à pressão exercida pela atmosfera e depois a supera. Então, a partir desse momento, o líquido vai sofrer o que nós chamamos de ebulição, vai se transformar em vapor. Eu estou trazendo aqui para você o conceito de pressão de vapor, tá? Novamente, e uma aplicação desse conceito, uma explicação do porquê que esse conceito é importante. Esse conceito é importante por quê, professor? Porque a partir do conceito de pressão de vapor, eu vou entender que o líquido entra em ebulição quando a pressão atinge um valor máximo, se igualando à pressão atmosférica. Portanto, quanto maior a pressão de vapor de um líquido, quanto mais próxima essa pressão estiver do valor da pressão atmosférica, mais perto esse líquido estará de entrar em ebulição. Pergunto a vocês, pessoal. Isso aí agora já está bem claro? Se eu tivesse que fazer a pergunta para vocês, seria assim agora. Ó. Vou fazer aqui. Está claro que há uma relação direta entre a pressão de vapor de um líquido e sua temperatura de ebulição? Está claro isso? Que há uma relação direta entre a pressão de vapor de um líquido e sua temperatura de ebulição? Quero dizer o seguinte: quanto maior for a pressão de vapor de um líquido, quanto mais próxima essa pressão de vapor estiver da pressão atmosférica, mais próximo esse líquido vai estar do seu ponto de ebulição. Tá? Mais próximo ele vai estar de se transformar em vapor. Tá claro isso, Gabriel? Tá. Professor, pode servir como exemplo um geyser? Um geyser? Pode, tranquilo. E no geyser ainda tem mais uma coisa. O geyser é a água superaquecida e é uma pressão absurdamente alta. Então, além de tudo, ainda tem a ajuda da temperatura. Quanto maior for a temperatura, mais rapidamente essa água se transforma em vapor. Perfeito, Gabriel. Tanto que quando essa água atinge a superfície, ela já atinge na forma de vapor. Ela é um bolsão de água líquida no subsolo, mas quando ela consegue atingir a superfície, ela já entra imediatamente em vapor. O que você vê no geyser já é o vapor sendo libertado da água. Muito bom, Gabriel, seu exemplo. Gabriel, se não fosse a pressão atmosférica, os oceanos virariam um geyser instantâneo, porque toda a água deles viraria vapor de uma hora para outra, assim, ó, rapidamente. Certo? Excelente. Um outro exemplo aqui que explica essa história, pessoal, é a questão da altitude, a interferência da altitude. Veja bem, a água ela tem a mesma pressão de vapor, seja ao nível do mar, seja no alto de uma montanha. Na mesma temperatura, claro, né? Considerando a mesma temperatura. Só que se eu levar a água para o alto de uma montanha, como lá a pressão atmosférica é bem menor, então, veja, a água vai conseguir atingir a pressão atmosférica em tempo recorde. A pressão de vapor da água no alto de uma montanha
já está muito próxima da pressão atmosférica, que lá é menor. Por isso que se explica que no alto de uma montanha, a água entra em ebulição em uma temperatura mais baixa que ao nível do mar. Por quê, professor? Porque no alto da montanha, a pressão de vapor da água é mais perto da pressão atmosférica, já que a pressão atmosférica é menor. Então, quanto menor for a pressão atmosférica em determinado local, mais facilmente a água vai entrar em ebulição. Por isso que no alto de uma montanha, você consegue ferver água a temperaturas bem mais baixas do que 100 graus. Porque 100 graus é a temperatura de ebulição da água ao nível do mar, né? Então, são vários aí os exemplos que eu poderia trazer aqui dessa relação que existe entre pressão de vapor e temperatura de ebulição. Um outro exemplo é que, exatamente por conta dessa facilidade que a água tem de entrar em ebulição na montanha, para você cozinhar o alimento na montanha, de duas uma. Ou você usa uma panela de pressão, né, que permite que a temperatura da água se eleve sem que ela entre em ebulição, ou então você vai ter que manter a panela aquecida por muito tempo. Por quê, professor? Porque a água vai entrar em ebulição, mas a temperatura é baixa e não é o suficiente para cozinhar os alimentos. Então, em lugares como a Bolívia, onde a altitude é muito elevada, ou o Equador, ou você usa panela de pressão para cozinhar, ou você vai gastar muito gás, porque demora a cozinhar os alimentos. É mais um exemplo, então, dessa curiosidade aí. E aí, pessoal, voltando aqui ao nosso conteúdo, né? Por que eu estou falando tanto de pressão de vapor e de temperatura de ebulição? Porque eu sei que a pressão de vapor de um líquido, ela sofre a interferência de partículas que estejam dispersas nesse líquido. Como assim, professor? Funciona da seguinte maneira. Se eu tiver água a 20 graus, tá? Somente água líquida, digamos que a pressão é zero. Está aqui um manômetro, um aparelho de medir a pressão, ela é 0 a 20 graus, porque só tem água. Mas no momento em que, junto com essa água, aparecem moléculas de vapor, aí a pressão aparece. Então, aqui é um exemplo que, com o passar do tempo, parte das moléculas de água vai transformar-se em vapor, que vai exercer uma pressão de vapor assim definida. Ó, a pressão que o vapor exerce no equilíbrio líquido-vapor. Pressão máxima de vapor. Muito bem. Acontece, pessoal, que essa pressão ela vai diminuir quando eu misturar com essa água algum tipo de soluto. Por que ela diminui? Porque as moléculas que estariam tentando se libertar, agora vão ficar aprisionadas pelas forças geradas entre elas e as partículas do soluto. Em outras palavras, aqui é água pura. Aqui a pressão de vapor é elevada. Quando eu misturo um soluto a essa água, as partículas do soluto, elas se envolvem com as partículas da água e as partículas da água perdem um pouco da sua energia, da sua tendência a virar vapor. Observem que à esquerda, quando é água pura, tem muita molécula de água virando vapor. A pressão é muito grande. Quando é água misturada com sal, por exemplo, a quantidade de moléculas que está virando vapor diminui sensivelmente. Prova de que a presença das partículas do soluto seguraram um pouco essa onda aqui, ó. Fizeram com que a tendência de a água virar vapor diminuísse. Por isso que eu digo que o fato de eu misturar o sal, o soluto, com a água, reduz a pressão de vapor. E essa é a primeira propriedade coligativa chamada tonoscopia. É o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor do solvente, provocada por quem? Pela adição de um soluto não volátil,
de um soluto que interferiu na pressão de vapor. É a primeira propriedade coligativa, portanto, que nós estamos já revisando, né? E nós já falamos dela quarta-feira, é a tonoscopia. Lembra desse nome? Ah, professor, quer dizer que sempre que eu misturar um soluto a um líquido que antes era puro, a pressão de vapor desse líquido vai diminuir, não é verdade? É verdade. Acontece, se você continuar observando isso, que a pressão atmosférica e a pressão de vapor estão aqui numa queda de braço muito grande, né? A pressão atmosférica tentando evitar que a água vire vapor e a pressão de vapor tentando provocar a ebulição. Como houve uma redução da pressão de vapor no que eu coloquei um soluto, então agora a pressão de vapor, sendo menor, vai exigir uma temperatura maior para que a água entre em ebulição. Portanto, um segundo efeito coligativo, provocado pela adição do soluto, é que a temperatura de ebulição vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque você reduziu a força da pressão de vapor, né? Então, a pressão atmosférica ficou ainda mais forte sobre a pressão de vapor. Para compensar, você vai ter que aumentar a temperatura do líquido, já que a pressão de vapor reduziu-se, para que o líquido volte a entrar em ebulição. Portanto, dois efeitos você já verificou. Quando você coloca um soluto em um solvente que antes era puro, o primeiro efeito é que a pressão de vapor sobre esse solvente diminui. E o segundo efeito é que a temperatura de ebulição aumenta. Esse segundo efeito é o chamado efeito ebulioscópico, é a ebulioscopia. Tá, gente? A ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição provocado pela adição do soluto. Perfeito? Então, deixa eu voltar aqui para a gente. Opa, Letícia. Seja bem-vinda, Letícia. Então, nós já revisamos aí duas propriedades coligativas. A tonoscopia, que é a redução da pressão de vapor, e a ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição. Tá, gente? Vamos fazer um exercício sobre isso para a gente passar, então, para a terceira propriedade. Então, professor, resumindo, antes eu tinha água pura, essa água pura tinha uma certa pressão de vapor. Aí eu fui lá e coloquei um soluto nessa água. O que aconteceu, professor? Duas coisas aconteceram. Primeira, essa pressão de vapor inicial do solvente diminuiu. É o efeito tonoscópico. E, consequentemente, a temperatura de ebulição aumentou. É o efeito ebulioscópico. Vamos estudar isso numa perspectiva, por exemplo, de um exercício, né? Vamos pegar um exercício sobre esse assunto. É o primeiro exercício de fixação de vocês desse capítulo. E os exercícios, pessoal, eles começam sempre falando o seguinte. Os exercícios começam dizendo sempre o seguinte. Eles fazem um pequeno resumozinho antes, né? Como não poderia deixar de ser. Então ele fala assim, ó. A adição de determinados solutos em meio aquoso muda algumas das propriedades físicas do solvente. Ele faz uma leve apresentação. Ele já sinaliza aqui para um efeito coligativo, como nós chamamos. Então, eu tenho aqui 3 recipientes, um que tem sacarose, outro com cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, outro com nitrato de cálcio, que é outro sal, de mesma concentração, todos contendo 1 litro de solução desse soluto. Pessoal, a pergunta vai ser a seguinte. Quais foram as propriedades que mudaram, tá? E como foi essa mudança? Então, antes que vocês analisem item por item comigo, deixa eu lembrar uma coisa. A sacarose é um soluto molecular. Então, se você puser meio mol de sacarose em água, você vai ter meio mol de partículas, porque ela é molecular. Cada mol de sacarose gera
a mesma quantidade de moléculas. Mas se eu puser cloreto de sódio, meio mol, eu vou produzir 1 mol de partículas. Por quê, professor? Porque o cloreto de sódio ele é formado de 2 partículas, uma de sódio e uma de cloro. Portanto, vai ter o dobro da concentração de partículas no caso do cloreto de sódio. E o nitrato de cálcio, que é formado por 3 partículas, cálcio e mais 2 partículas de nitrato, ele vai gerar o triplo de partículas quando estiver em água. Então, cuidado com essa pegadinha aqui. Ele diz que a concentração das 3 soluções é 0,5, né? Considere 3 recipientes que contêm 1 litro de soluções aquosas com concentração molar igual a 0,5. Acontece que, no caso dos sais, essa concentração vai ser multiplicada pela quantidade de íons que formam cada sal. Ok, Gabriel? No caso do cloreto de sódio, são 2 íons. Então, a concentração, na verdade, é 1,0. No caso do nitrato de cálcio, são 3 íons. Portanto, a concentração é triplicada. E quanto maior for a concentração, pessoal, maior é o efeito coligativo. Ok? Então, quando você analisar aqui, ó, a solução de sacarose apresentava ponto de fusão e ebulição superiores ao da água pura. Gente, com o ponto de fusão acontece o contrário do ponto de ebulição. Vocês lembram disso? A mistura do soluto aumenta o ponto de ebulição e reduz o ponto de fusão. É o efeito crioscópico, é o terceiro efeito coligativo. A mistura do soluto aumenta a ebulição e reduz o ponto de congelamento. E aqui ele diz no item A que a solução de sacarose apresentava os pontos de fusão e ebulição superiores. O ponto de ebulição da solução é superior, mas o ponto de fusão é inferior ao da água pura. Então, o item A está incorreto. No item B, diz que a solução de cloreto de sódio apresentava ponto de congelamento inferior à solução de nitrato. O nitrato, vocês viram aqui, a concentração do nitrato é 3 vezes maior, é 1,5. A concentração do cloreto é apenas 2 vezes maior. Quanto maior for a concentração, maior o efeito coligativo. Portanto, entre o nitrato e o cloreto, quem apresenta a maior redução no ponto de congelamento é o nitrato, porque tem concentração maior. Item B errado. Item C diz que a solução de nitrato de cálcio é a que apresentava o menor valor de pressão de vapor. Isso está certo, porque quanto maior a concentração, maior a redução da pressão de vapor. E o nitrato é mais concentrado que os outros. Então, a resposta correta é o item C. Professor, por que o item D está errado? Porque diz que apenas as soluções iônicas possuem pontos de ebulição superiores ao da água pura. Qualquer solução, seja iônica ou molecular, sofre o efeito tonoscópico, né? E o efeito ebulioscópico também. Então, o ponto de ebulição de qualquer uma dessas soluções é, sim, superior ao ponto de ebulição da água pura. E o erro do item E, que diz que a maior variação entre os pontos de fusão e ebulição é o da sacarose. O da sacarose, pessoal, é o menor valor de variação. Quem tem o maior valor de variação entre os pontos de fusão e ebulição é o nitrato de cálcio, porque foi a solução que aumentou mais a ebulição e diminuiu mais o congelamento. Então, veja, esse conteúdo tem que analisar item por item. As questões desse conteúdo são questões para você responder de acordo com os itens, né? Geralmente são assim. Você não responde a questão olhando só para o enunciado. Tem que analisar item por item e saber por que está certo e está errado. Ok, gente? Então, a primeira questão já foi. Dúvidas até aí? Perguntas? Podem mandar pelo chat também. Gabriel, achei legal essa tua foto aqui, ó, toda acorrentada aí. Para não sair de casa, né, Gabriel?
Não, é uma referência a um personagem que eu gosto. Ah, legal. Qual é o personagem? O senhor lembra daquela vez que eu falei sobre aquele livro de dedução? Sim, sim, sim. Lembro, sim. O personagem é baseado. É, Interessante. é uma espécie de L. Ah, legal. Tem Bacana, até ó. a letra do meu nome bem ali do lado da cara. Pois é, eu estou vendo aqui. É um L bem, né? É um G bem, bem diferente, né? É um G, né? É um G. É, legal. Gostei. Eu tinha visto assim, pô, fiquei curioso. Confesso que eu fiquei curioso. E o da Letícia é uma referência também a alguma personagem da mitologia, né, Letícia? O da Letícia é um personagem mitológico aí. Eu acho que é de algum jogo, Oi, só não sei qual professor? é. Oi? A figura, eu fiquei curioso com a figura do teu avatar aí. Se é de um jogo, se é da mitologia. É de um jogo. Ah, de um jogo, tá certo. Eu conheço poucos personagens de jogos, da mitologia até que eu. Qual é o jogo, Letícia? Só por curiosidade. League of Legends. Ah, ok. Eu não me ligo muito em jogo, sabe? Não tenho tempo de jogar. Eu sei que tem uns muito bons mesmo. Gente, esse papo de propriedade coligativa, eu sei que ele é um papo cabeça, sabe? É um papo pesado, mas nós precisamos enfrentá-lo, né? Então é o seguinte, vamos concluir aqui a parte teórica, para a gente ir só para os exercícios, tá certo? Deixa eu abrir aqui para vocês, só um minutinho, uma última aba. Deixa eu fechar aqui. Aqui nós já passamos. Ok. Deixa eu abrir aqui uma aba só para a gente chega lá na nossa aula, né? Abrir aqui o livro digital. A propósito, deixa eu perguntar assim, vocês já têm o terceiro caderno? Tem? Eu esqueci de perguntar isso quarta-feira, me desculpem. Vocês já tiveram acesso ao terceiro caderno? Não, professor, ninguém recebeu a terceira Ah, apostila, não. isso é muito importante vocês me dizerem, porque assim, ó, aqui, gente, nós vamos ter, até o final do ano, esses 4 volumes e os complementares. Nós já estamos nesse, viu? Ó. Isso é muito importante que vocês me digam, porque eu vou até ver com uma coordenação como é que vocês vão acompanhar essas aulas. A menos que vocês tenham acesso também a essa base digital. Vocês têm? Eu acho que a conta que a gente recebeu Dá acesso, né? é. Gente, pois façam esse teste, porque aí se vocês não tiverem tendo esse acesso, é preciso falar com a coordenação para verificar isso aí, tá? Vocês não podem acompanhar sem ter o acesso a esse caderno. Então aqui, ó, nós já vimos as definições de propriedades coligativas, estudamos a tonometria, a pressão de vapor, aprendemos que a pressão de vapor ela é diferente em cada líquido e que quanto maior for a pressão de vapor, mais próximo esse líquido vai estar do seu ponto de ebulição. Falamos da ebuliometria. A ebuliometria, eu quero lembrar mais uma vez, mostra que a temperatura de ebulição sofre alteração também quando eu produzo uma solução, quando eu misturo alguma coisa com a água. Essa modificação é no sentido de elevação da temperatura de ebulição, certo? E aí vem a propriedade crioscopia ou criometria, que mostra que, ao contrário da temperatura de ebulição, a temperatura de congelação ou congelamento, que eu acho melhor, congelamento do líquido, é reduzida na presença de um soluto. Ou seja, quando eu misturo um soluto com a água, além de aumentar a temperatura de ebulição da água, reduz-se a temperatura de congelamento. É o efeito crioscópico.
Então, as 3 primeiras propriedades nós já podemos dar por revisadas. A tonoscopia, a ebulioscopia e a crioscopia. Só lembrando, a tonoscopia tem a ver com a mudança na pressão de vapor. A ebulioscopia, como o nome sugere, mudança na temperatura de ebulição. A crioscopia é a mudança na temperatura de congelamento. Tudo isso provocado por quê, professor? Provocado pela introdução de um soluto na água que antes era pura. Tá bom? Professor, vem cá. E não faz diferença se o soluto é iônico, se é molecular, se é o sal X ou o sal Y? Não faz a menor diferença. O que importa é a quantidade que você colocou. Tá bom? Quanto mais você dissolver aquela substância na água, maior vai ser esse efeito sobre cada uma dessas propriedades. E para terminar a aula de hoje, pessoal, o 4º efeito coligativo, que é a osmometria. Osmometria. Ou osmoscopia. Falei para vocês que aqui está faltando um S, né? Osmoscopia. A osmometria, gente, é o estudo da mudança da pressão osmótica pela presença de um soluto em um solvente. Funciona da seguinte maneira. A pressão osmótica, vocês já conhecem lá da biologia, é a pressão que se deve exercer sobre uma solução para impedir a diluição dessa solução. Então, por exemplo, aqui eu tenho água pura. Aqui eu tenho uma água com glicose. Uma água glicosada. Aqui uma membrana semipermeável. Essa membrana permite a passagem de água, que no caso vai ser do lado esquerdo da água pura para a água com glicose. Por quê, professor? Porque como a água com glicose tem concentração maior do que a água pura, essa concentração vai atrair parte da água pura. Isso a gente chama de osmose, né, gente? Isso aqui vocês conhecem muito bem. Quer dizer, se eu colocar um saco com açúcar no meio úmido, se esse saco for uma membrana semipermeável, parte da umidade do ar vai ser atraída para o açúcar. O açúcar vai ficar úmido, mesmo que você não abra o saco do açúcar. Porque a concentração maior, ela atrai parte da água por osmose. Para evitar que ocorra a diluição da concentração dessa água com glicose, eu exerço uma pressão do lado direito, impedindo a passagem da água pura. Essa pressão é chamada de pressão osmótica. Pois essa pressão osmótica também sofre o efeito da introdução de um soluto na água pura. Ou seja, se eu colocar um soluto nessa água, eu vou ter que modificar a pressão osmótica que antes era de um determinado valor. O fato de existir aqui uma solução no lugar da água pura vai alterar a pressão osmótica do sistema. E essa propriedade é a tal da osmometria ou osmoscopia. É a 4ª e última propriedade. Aqui aparecem os nomes em alguns problemas para vocês lembrarem. O que é uma solução isotônica? O que é uma solução isotônica, professor? É uma solução que tem a mesma pressão osmótica da outra solução que está do outro lado da membrana. Então, se eu tiver aqui 2 soluções, uma do lado esquerdo e uma do lado direito, com a mesma pressão osmótica, eu diria que essas soluções são isotônicas. Né? Por exemplo, quando você compra uma bebida, você está malhando, tá? Precisa de uma bebida para se reidratar. Você compra uma bebida isotônica. É uma bebida que tem a mesma pressão osmótica do seu sangue. Para quê, professor? Para que os nutrientes daquela bebida possam ser absorvidos pela corrente sanguínea. Tá? Ela tem que ser uma bebida de mesma pressão osmótica que o sangue. Por isso que ela tem que ser uma bebida isotônica. Professor, o que é uma bebida hipertônica ou uma solução hipertônica? Seria uma solução cuja pressão osmótica
seja maior do que a outra. Nesse caso aqui, a água pura e a água com glicose, a água com glicose é hipertônica, tem pressão osmótica maior do que a água pura. E hipotônica é uma solução cuja pressão osmótica é menor do que a outra de referência. No caso aqui, a pressão osmótica na água pura é menor do que a pressão osmótica na glicose. Portanto, a água pura seria hipotônica. Pessoal, aqui tem um apêndice com o chamado fator de Van't Hoff. Esses cálculos que aparecem aqui, tanto para pressão osmótica, quanto para temperatura de congelação, quanto para temperatura de ebulição, esses cálculos eles são alterados se essa solução, por exemplo, for uma solução iônica. Tá? Quando se trata de solução iônica, tem um fator chamado fator de Van't Hoff acrescentado, mas só para efeito de cálculo. Isso aqui a gente vai ver na hora da resolução dos exercícios, tá bom? Esse aqui nós já resolvemos. Eu vou fazer mais um exercício, se der tempo, ou mais 2, e aí vocês ficam para fazer os demais durante a semana até a próxima aula. Vamos ao segundo exercício, então. Eu preparei esse material, depois eu vou mandar para vocês quando a gente tiver concluído tudo. O segundo exercício, também na sequência aí do livro de vocês, né? Quando vocês tiverem acesso, vocês confirmam, mostra a seguinte situação. Um becker A com 100 ml de água pura e um becker B com 100 ml de uma solução saturada. Então, veja, sempre é assim. De um lado, água pura, do outro lado, uma solução. Aí o problema vai querer sempre comparar as propriedades da água pura com as propriedades da solução, tá, pessoal? Aí diz o seguinte, ó, os beckers são colocados sobre uma chapa de aquecimento e seus conteúdos entram em ebulição a pressão atmosférica. Em relação aos líquidos contidos nos frascos A e B, durante a ebulição é correto afirmar. Primeira, os líquidos contidos nos beckers apresentam a mesma pressão de vapor. Gente, não é verdade. A pressão de vapor da solução que está no líquido do becker B, é menor, porque o fato de ela ser uma solução saturada de água e cloreto de sódio torna a pressão de vapor menor. Então, a letra A está descartada. Os líquidos contidos nos beckers A e B apresentam a mesma pressão de vapor. Pelo mesmo motivo, está errado. C. Os líquidos contidos nos beckers A e B apresentam a mesma temperatura de ebulição? Não, gente. O líquido que tem o sal de cozinha, a solução, portanto, tem uma temperatura de ebulição maior do que a água pura. C está descartada. Os líquidos contidos nos beckers A e B apresentam temperatura de ebulição e pressão de vapor diferentes. Olha que questão fácil. Letra D, né? Letra D. Por quê? Porque os líquidos contidos nos beckers A e B, eles têm temperatura de ebulição diferente, porque um tem só água pura e o outro tem uma solução, e tem pressão de vapor diferente pelo mesmo motivo, tá certo? Então, uma questão relativamente fácil. Eu vou deixar depois o material para vocês, ó, todo comentado, tá certo? Esse aqui não é a resposta dessa, depois eu vou ajeitar aqui. Beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar o assunto por aqui. A aula está acabando. Na próxima quarta-feira, a gente faz assim. Para não entrar já no outro assunto, a gente pode comentar os exercícios e tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Tentem ver se vocês têm acesso a esse conteúdo, tentem fazer as questões, e aí vocês me dizem na quarta-feira se conseguiram. Combinado assim? Ok. Ok, Mailane? Ok. Se não tiverem tendo acesso, entre em contato com a coordenação, porque vocês devem ter acesso sim, tá? Se por qualquer motivo não conseguirem acessar, informem para a coordenação. Ok? Obrigado pela participação de vocês. Valeu, Gabriel. Valeu, Gisele, Mailane, Letícia. Nos vemos na quarta-feira, às 11 horas.